Ai, achado.
Gente, boa noite. Já pode ir mandando o nome no chat, por favor? Ana, eu e o Rafa, a gente teve problema durante a aula e o chat caiu. Então, a gente não conseguiu fazer a presença. Aí, eu falei com a Yas, da coordenação, ela falou pra eu usar a do Rafa. Só que o Rafa acabou de me falar que ele perdeu também o chat. Então, aí a gente vai ter que usar a sua. Você pode fazer esse favor pra gente? Tipo, você faz a chamada e aí depois a gente preenche na nossa lista com base na sua. Gente, pra quem entrou agora, já pode ir mandando o nome no chat. Acho que a maioria já mandou, mas quem não mandou ainda, vão mandando aí. Quem entrou agora pode mandar o nome no chat, tá? A galera já tá mandando. Acho que faltam 5 pessoas mandarem. 4, aliás. Bom, enquanto essas pessoas mandam e até outras pessoas entrarem, vou explicar mais ou menos como vai funcionar a aula de hoje. A aula de hoje vai ser sobre massas de ar, e a gente vai estudar também os tipos de chuva, que era uma coisa que estava faltando. A parte teórica é mais rapidinha, aí eu vou passar um simulado online, tipo 4 questões, nada demais, é só para fixar mesmo. E depois vou resolver 2 questões com vocês, como sempre, porque eu não quero pegar muita questão do livro, senão depois vocês não conseguem fazer os exercícios, não vai sobrar exercício. Sobre isso, aqui tem pouco, eu dei uma olhadinha no livro, tem pouco exercício sobre isso. Então eu vou fazer só 2 do livro com vocês, e por isso vou passar o simuladinho na aula mesmo. São 4 questões, então acho que uns 10 minutinhos e já corrijo. E a parte teórica eu vou tentar fazer até 9h30, mais ou menos. Que é bem rapidinho mesmo. Aí já podem ir tirando dúvida e tudo mais. Bom, é isso. Alguém mais tem que mandar o nome no chat? Bom, acho que foi todo mundo. Vocês estão vendo a folhinha projetada? Essa folhinha, como sempre, eu vou mandar para vocês depois da aula, junto com o link do vídeo, para quem não conseguiu assistir. Tá dando para ver? Se alguém puder confirmar. Aí, tá bom. Beleza. Bom, vou começar então.
Acredito que não vai entrar mais ninguém. Bom, a gente estava estudando clima, né? A gente começou a estudar clima e começou a entender um pouquinho mais sobre as movimentações atmosféricas de ar atmosférico. A gente viu na última aula pressão atmosférica, então a gente viu, só para recapitular, a gente viu o globo e viu a circulação atmosférica global, vem daquelas zonas de baixa pressão, de alta pressão, como se forma o vento, como que esses ventos vão influenciar na umidade de certo local. A gente viu bastante sobre a influência dos desertos nas latitudes 30, aproximadamente, que é uma característica grande, bem marcante, que te ajuda a resolver bastante questão, porque é uma zona de alta pressão, que o vento tem menos umidade. Bom, a gente viu tudo isso. Nessa aula, a gente vai sair um pouco dessa João Felipe, pode mandar seu nome no chat também, se entrou agora. Mas eu já estou explicando mais ou menos como vai ser a aula. E aí, a gente viu, então, como se formavam os desertos, a questão da floresta, a gente comentou já da Amazônia e tudo mais, para a gente dar início à questão dos climas. Essa aula, então, a gente vai ver os outros dois fatores que influenciam também o clima, que a gente tinha visto na nossa antepenúltima aula. A gente viu a questão dos fatores formadores do clima, da umidade, pressão e temperatura, e a gente vai entender como que isso influencia de maneira macroscópica em termos de massa de ar. E eu estou fazendo essa diferenciação porque a gente não pode confundir com vento, igual a gente viu na última aula. O vento, ele pode ser uma coisa micro, lembra que eu falei que pode ser o vento que bate na sua janela. Agora, massa de ar, elas já são... Tá, deixa eu ver, tá pegando aqui a folhinha, tá? Massas de ar, elas já são uma questão mais macro, elas são grandes, elas têm que ter uma área em termos planetários. Então, em termos de, sei lá, às vezes, tamanho de países inteiros, pega uma massa de ar. E a gente conceitua a massa de ar como um bolhões de ar, bolsões de ar, né, aliás, como bolsões de ar, para dar essa ideia de que é o volume em si, de que tem um volume de ar, um volume de gás. Então, o que acontece? A gente já viu, é o mesmo raciocínio do vento que eu expliquei na última aula, de como essas massas vão se deslocar. Que essas massas, elas não são estáticas, elas têm um modo de circular. E isso vai influenciar, por exemplo, quando vem uma frente fria, e aí faz mais frio, mas aí vem uma onda de calor, por exemplo, é disso que a gente está falando. E é basicamente essas alterações que a gente vai ver, e essas são as mais importantes. Então, sobre a questão de deslocamento, a gente já viu que o conceito de corrente de convecção, que elas vão se deslocar por diferença de pressão. Então, a gente viu que o calor, ele é muito leve. Então, ele sempre vai ser de baixa pressão, tendendo a subir. E o frio, né, a massa de ar que ela é mais gelada, ela vai ser mais pesada e, consequentemente, ela ser uma alta pressão e ela vai tender a descer. E por conta dessa diferença de pressão, que as massas de ar vão se deslocar. Beleza, a gente viu isso e esse é o mesmo raciocínio para o vento que a gente tinha visto. Aí, essas mesmas características funcionam para a superfície terrestre. Então, o que acontece? O que acontece normalmente? Essas massas de ar, elas se originam em algum local e elas adquirem as características desse local. Então, vamos supor que uma massa de ar se formou na Antártida. Ela vai ser fria e provavelmente seca, porque é uma região polar. E a gente já viu, né, que região polar é basicamente um deserto gelado. Então, ela vai ser seca e fria. Então, ela tende a meio que absorver as características do local onde ela é formada. E por isso que ela é considerado esses fatores que influenciam as massas de ar são considerados elementos formadores do clima, essas características que a gente viu como temperatura, pressão e etc. Aí, a gente... Calma, espera aqui. Aí. Meu gato tá no meu colo, tá? Então, se ele aparecer na câmera, não estranhe. Então, essa questão que dessa temperatura, pressão e umidade, por exemplo, igual eu falei, do exemplo de se formar por exemplo, se formar na linha do Equador. Essa massa vai ser muito úmida, que a gente viu, né, que a floresta amazônica, a linha do Equador, é muito úmida, e ela vai ser muito quente. Então, essa massa de ar vai tender sempre a subir, porque ela é leve. E essa massa que se formou na Antártida, ela sempre vai tender a descer, porque ela é pesada, ela é gelada.
Mas o que acontece nessa movimentação, pensando em deslocamento das massas de ar? Por exemplo, uma massa de ar que se forma no Equador, ela normalmente se desloca em direção aos polos. E uma massa que se forma nos polos tende a ir para o Equador. Então é assim que vai circular. Por que isso acontece? Esse evento ao contrário. Então o que a gente vai pensar? As massas, né, no polo, elas são geladas, elas são frias, então elas vão ser de alta pressão. E a do Equador são de baixa pressão, como a gente falou. E a gente viu que elas se deslocam por diferença de pressão. Então, elas vão de baixa pressão para o de alta pressão e de alta pressão para o de baixa pressão. Então, pode ter uma massa de ar fria vindo dos polos, como acontece aqui no Brasil, quando chega uma frente fria no Brasil, normalmente é porque vem da Antártida, vem dos polos, que a gente vai estudar mais especificamente, mas normalmente ela vem dos polos. E quando ela vem da Antártida para cá, então aí forma às vezes no Equador e desce uma massa de ar quente do Equador para o sul, né? E aí pode afetar o sul do Brasil e outros territórios, pensando em Brasil, né? Isso pensando mais no Brasil, que é o que importa mais pra gente. Então isso é como elas vão se deslocar, beleza? Isso a gente já viu. Aí tem uma regrinha que é meio lógica, então não precisa decorar nem nada, que a gente divide as massas, né, de onde elas se originam, principalmente em oceânicas e continentais. Então, são as que formam no oceano, são as que formam no mar, na água, e as que se formam no continente. As oceânicas, né, por se formar na água, tendem a ser úmidas, são todas úmidas. E as continentais, com algumas exceções, a gente vai ver essas exceções, mas elas, inclusive, tem uma exceção no Brasil, de uma tropical continental, que a gente vai ver que ela, na verdade, ela é úmida, mas isso a gente vai estudar na próxima aula, não é nessa. E aí elas, com raras exceções, né? Elas tendem a ser secas, então elas não carregam muita umidade, porque elas estão no continente. Naquele sentido que a gente tinha estudado já de conceito de maritimidade e continentalidade, isso é análogo. E as tropicais e as equatoriais tendem a ser quentes, como eu acabei de falar do exemplo de uma massa de ar que se forma no Equador. E as temperadas e as polares são frias, né? As temperadas seriam as que formam mais ou menos ali na linha de 30 a 40 graus de latitude, por aí. E as polares já estão nas altas latitudes, que estão nos polos. Bom, então, aí a gente se classifica, então, essas massas de ar em três, que é a massa equatorial, que eu dei o exemplo, né, de ser quente e de ser úmida. A massa tropical também, que tende a ser quente e nem sempre úmida, depende de onde ela é formada, se ela é formada no oceano, se ela é formada no continente. E as massas polares, que tendem a ser frias e secas. Beleza, a gente classifica nessas três e a gente vai ver específico para o Brasil dessas três. Agora, a gente tem que saber uma outra coisa. Visto essas massas de ar, a gente tem que ver o conceito de frente. Igual quando acontece que a gente vê, teve frente fria em São Paulo, vai ter frente fria no Cidade das Plantas. Então, é isso que a gente vai estudar. Então, o que acontece? Como que se forma uma frente? Para ter uma frente, é como se tivesse um encontro de duas massas de ar. E essas duas massas de ar, elas têm que se encontrar, mas elas têm que ter características diferentes. Então, uma massa de ar quente e uma massa de ar fria se encontrando, ela forma uma frente. E aí, como que se configura, então, uma frente fria? É meio que, vamos supor, duas forças, um cabo de guerra, vai. Cabo de guerra, puxando dos dois lados. E a frente fria ganha. Se a frente fria ganhar, é uma frente. Se o cabo frio, né, do cabo do frio, ganhar, a massa de ar fria ganhar, a frente vai ser fria. Então, depende da força, da intensidade de cada massa de ar que está nessa frente, que vai formar o que é a frente depois, qual é a característica dessa frente. No momento que as duas se encontram, ela é somente uma frente. Depois, se você observar que a frente fria, por exemplo, ela tomou conta, né, ela meio que diluiu a quente, por exemplo, de certa forma, você chama ela de frente fria, é assim que você vai saber se ela é frente fria ou se ela não é. E tem meios de representar isso, que eu vou mostrar também em imagens. Mas então, a frente fria, né, como eu falei, o exemplo aqui, né, é a polar. E como que ela é polar movendo-se para o Equador? Que eu falei, né, ela sai do polo e ela vai em direção ao Equador, porque a movimentação dela depende da diferença de pressão. E vou mostrar já falando, mas vou falar da frente quente então. Então, a frente quente é a mesma coisa. Também é uma zona de transição, porque frentes são sempre duas massas, né?
e aonde uma massa de ar quente substitui uma massa de ar fria. Então é o contrário, é a mesma coisa. E elas se deslocam pelo contrário, como já dei o exemplo também, do Equador para os polos por conta de diferente pressão. Então é o mesmo raciocínio. Se você sabe que elas se deslocam que as massas de ar se deslocam por diferente pressão, e que nesse deslocamento, a Bruno tá pedindo para entrar. E que nesse deslocamento das massas de ar, elas se encontram com massas de características diferentes, então uma massa de ar fria está se deslocando e vai se encontrar com uma massa de ar quente, e elas se encontrarem, a massa de ar fria se substituir a de ar quente, é uma frente fria. Se a de quente substituir a fria, é uma quente. E é assim que você sabe. É bem lógico e mais simplesinho. Aí tem uns exemplos que você não precisa saber, então eu vou pular. E agora eu vou mostrar para vocês como que é representado, que às vezes cai isso em mapa. É só para você saber que existe. Também não precisa surtar por conta disso. Calma. É porque às vezes tem mapa com isso e você fica tipo, meu Deus, o que é isso, né? Mas vamos lá. Ó, tá todo mundo vendo? Deem um ok aí, porque eu não sou muito boa. Sempre erro. Ah, isso. Tá dando pra ver? Tá? Beleza, obrigada. Bom, esse símbolo aqui, azulzinho, com esses triângulos, é o que a gente usa para mostrar a frente fria, né? Então, a frente fria a gente associa mais com azul e a frente quente a gente associa mais com vermelho, que seria essa daqui, que eu já vou explicar melhor. Então, como que você lê isso daqui? Então, você vai fazer esse risquinho e você vai colocar o triângulo pro lado de onde essa massa de ar está se direcionando. Então, ela foi formada, tipo, para cima aqui, ela foi formada para trás, né, de onde ela está indo, né, de onde ela está se deslocando. Para onde ela está se deslocando vai estar o triângulo. Então, você sabe que ela está saindo daqui e vindo daqui. Então, vamos nesse mapa aqui da América do Norte. Essa massa de ar fria se formou para cá e está indo em direção ao sudeste, certo? E essa aqui também está em direção ao sudeste. Agora, essa daqui, ela tá vindo do sudeste e tá indo pro noroeste. Porque o triângulo tá formando para cá. Então, ela se formou aqui, provavelmente se formou no oceano, então ela tem uma massa oceânica. E aí ela tá indo em direção ao continente. Beleza? Acho que isso deu para entender. Agora, a massa de ar quente. Troquei, acho que deve ter ido. A massa de ar quente é a mesma coisa, só muda que ela é vermelha, em vez de um triângulo, ela é um semicírculo. Então, tem esses semicírculos, então ela foi formada, né? Tipo, como você sabe, ela foi formada aqui, o semicírculo é virado para onde ela está se direcionando. Então, você vê um mapa assim, você sabe de onde ela está saindo, para onde ela está indo, e assim você consegue prever certos fenômenos, mas isso não interessa pra gente. Era só para vocês verem como se apresentar em mapa, porque às vezes o mapa pode cair. Beleza. Agora vamos para os tipos de chuva. Por que a gente estuda, só para explicar, por que a gente estuda as massas de ar e as frentes junto com chuva? Porque tem um tipo de chuva que é originado, né, que é formado por conta da questão dessas massas de ar. Então, por isso que a gente estuda junto. E a gente tem que saber isso antes de ver clima por clima, que é o que a gente vai começar a ver daqui 2 aulas, que a gente vai ver todos os climas do Brasil e todos os climas mundiais, que isso é a parte da minha aula que cai mais em vestibular. Tipo assim, cai muito, muito, muito. Mas você precisa, para você decorar tudo e entender, você precisa dessas aulas. Então, vamos para a última parte dessa aula, então. Oi. Ainda não, vou colocar agora de novo. Obrigada. Quem que tá falando? Ah, tá, eu ia colocar agora. Calma. Aí que eu tava mostrando as imagens, aí eu fechei. Aí. Obrigada, viu? Aí agora, então, a gente vai começar com as chuvas. E aí a gente tem 3 principais, que são as que mais caem, né? Que são as convectivas, as orográficas e as frontais. E eu vou dar dicas para vocês decorarem esses nomes, que são meio chatinhos. Eu também achava muito chato, então vamos lá. Convectiva, a gente vai pensar na questão da corrente de convecção que a gente já viu, que o ar quente sobe e o ar frio desce. O ar quente sobe e o ar frio desce. Esse é o raciocínio. Só que o que acontece? A convectiva, então, é uma precipitação, como está aqui, formada pela ascensão de massa de ar quente. Então, é aquela chuva de verão que
chove, por exemplo, tá muito quente, o dia tá muito quente, chega no final do dia, chove, chega na hora do almoço, chove, no pico do calor. Então, o que acontece? Essa massa de ar, principalmente em clima equatorial e clima tropical, é a chuva amazônica clássica, é essa que acontece. Tem uma massa de ar quente, faz muito, 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 muito calor, essa massa de ar quente tudo, né? A água evapora, enfim, forma essa massa de ar muito quente, que vai dilatar, subir, e no que ela sobe, ela condensa rápido, chove rápido, por uma pouca duração. Então, a chuva, quais são as principais características da chuva convectiva? Ela é rápida e ela não tem ela é rápida e ela tem uma alta intensidade, né? Então, tipo, ela tem uma alta intensidade e uma chuva, aquela chuva de verão mesmo, é a típica chuva de verão, que dá aquela chuva com sol. É isso. Mas o principal que vocês têm que saber é que ela tem uma duração rápida. Ela vem rápida e ela passa rápido. É muito rápido. Coisa de 15 minutos para de chover. Chove, para de chover. Já devem ter visto chuva de verão. A convectiva, pode até anotar, convectiva é chuva de verão, que vocês não vão esquecer. Aí a gente tem a orográfica, não sei se vocês lembram, já falei isso, mas esse prefixo oro sempre se refere a relevo. Então, orográfico é a chuva que se origina do relevo. E como que ela se origina do relevo? O que acontece? Às vezes tem uma barreira, o relevo serve como uma barreira, a gente chegou até a fazer exercício que mostrava isso, e essa massa de ar quente, ela vai encontrar essa barreira, e essa barreira vai direcionar essa massa de ar quente para cima. Quando ela vai para cima, ela condensa e aí chove. Então, é isso que acontece. Ela é formada pelo relevo. Então, oro, anota aí de novo se der, que oro significa relevo, que aí vocês não vão, tudo que tiver oro, vocês já vão acertar, e é uma palavra que tende a aparecer bastante. Então é isso. Aí as características dela, né? Ela tem uma longa duração, é aquela chuva fininha, sabe? Que chove por muito tempo, às vezes chove o dia inteiro. E ela, então, ela dura o dia inteiro e tem baixa intensidade, que acontece muito na cidade de São Paulo. É muito característico isso na cidade de São Paulo por conta da Serra do Mar. Então, vai chover, então aí a chuva, não a chuva que vem do oceano, né? A chuva que vem do continente. E aí chove o dia inteiro na cidade de São Paulo, não tem o que fazer. E a chuva bem fininha, com baixa intensidade, mas alta duração. E aí, por último, então, eu já vou fazer uma revisão de todas, tá? Só pra gente... Mas a gente tem, por último, então, as chuvas frontais. E por que a gente chama ela de frontal? Ela é como se você fosse bater de frente com as duas massas de ar. Então, eu penso assim, a chuva é frontal. Por que ela é frontal? Porque tem duas massas de ar, é a única que tem duas massas de ar, que é por isso que a gente estuda isso junto com essa aula, e elas vão se bater de frente. É basicamente isso. E aí eu gravei assim para chamar de frontal. Tem que ter o encontro dessas duas massas de ar com características diferentes. Então, por exemplo, uma fria e uma quente. Elas têm que ser termicamente opostas. Necessariamente. E aí, essa chuva, ela é aquela chuva que dá trovão, dá raio, cai árvore. É uma chuva muito violenta. E às vezes ela é intermitente. Então, chove muito, aí para um pouquinho. Aí chove muito para um pouquinho, mas sempre com muito raio. E isso acaba, esse negócio, a questão do raio, anota aí, raio, relâmpago, sobre essa que às vezes cai esqueminha e aparece tipo um raio na nuvem, assim. E aí você já começa a suspeitar que é frontal, mas a característica principal é porque ela vem de duas massas de ar termicamente opostas. Então, tem duas massas de ar e tá mostrando que tá chovendo, é a frontal, você já sabe. Então, vamos revisar essa questão da chuva antes da gente... Vai dar certinho antes de terminar, antes das 9h30, pra gente fazer exercício. Então, a gente tem 3 tipos de chuvas principais, que são as convectivas, que é a que eu falei que funciona exatamente como a corrente de convecção, que a massa de ar quente vai subir, e aí vai precipitar e chover, e ela é de curta duração e alta intensidade. Então, aquela chuva rápida, mas violenta, certo? Beleza. Aí a gente tem a chuva orográfica, que é formada pela questão do relevo. Então, tem um relevo, uma barreira. Essa massa de ar quente vai bater nesse relevo, e aí ela vai subir. Massa de ar úmida, desculpa, não necessariamente quente, mas úmida. Ela vai bater nessa barreira e ela vai subir. Na hora que ela sobe, forma a chuva, condensa e aí precipita. Beleza, então quais são as características dela? Ela é de longa duração e baixa intensidade. Então, aquela chuva fininha, que chove o dia inteiro, aquele dia chuvoso. Essa é a chuva orográfica. E a gente tem as chuvas frontais,
que é uma chuva de deslocamento das frentes frias contra as frentes quentes. Então, as duas vão se bater de frente, por isso que ela é chamada frontal, e elas são necessariamente opostas termicamente falando. E elas têm uma característica forte, é a alta intensidade, e a presença de descargas elétricas, raios, relâmpagos. Bom, essas são as 3 chuvas que a gente viu. Que essa parte dessa aula é a parte que mais cai. As outras são só conceitos para a gente entender o que vai ter na próxima aula, que vai ser mais importante. A gente vai ver todas as massas de ar e o que elas impactam na formação de certos climas brasileiros, para a gente já engatar para os nossos climas. Quem vai ver os climas do Brasil e os climas do mundo. Bom, alguém tem alguma dúvida antes de a gente começar os exercícios? Eu vou mandar aqui no chat o simuladinho. Vou dar 10 minutos para vocês fazerem. E aí já a correção já aparece embaixo. Aí vocês mesmos podem corrigir, tá? E aí se tiver alguma dúvida, vocês falam comigo. É assim, errei essa. Não tem medo de errar, não, que erra mesmo. Acontece às vezes, mas eu acho que vocês vão acertar, porque tá bem... Deixa eu tirar a foto aqui. Aí. Acho que vocês vão acertar porque tá bem parecido com a aula. Posso mandar então o simulado? Alguém tem alguma dúvida? Vou mandar o simulado então e vou dar então 10 minutos, tá bom? Na internet, online, se alguém não conseguir abrir, fala comigo que eu coloco aqui na tela, não sei. Se alguém precisar que coloque na tela, me avisa. Tá, acho que eu vou colocar, né, que é melhor. E aí, se precisar que eu abaixe, suba, avisa no chat também. Essa é a questão 1. Eu não vou ler com vocês agora, eu vou corrigir só depois que vocês fizerem. Então, deixa eu colocar aqui o cronômetro. Tá bom? Eu vou avisar a hora que vocês podem começar. Tá, pode começar.
E aí, gente, como tá de tempo? Quem acabou já? Tá dando 8 minutos e meio agora. Vou esperar só mais um pouquinho. Caso alguém não tenha terminado. Quem for terminando pode mandar, tá? Que terminou pra ter uma noção de quantas pessoas que terminaram e quantas estão fazendo. Beleza, então, todo mundo terminou? Tá dando tempo. Vocês fizeram bem mais rápido do que eu esperava. Isso é ótimo. E ainda falaram e ainda corrigiram o gabarito. Achei ótimo isso. Muito bom, gente. Bom, o tempo tá acabando. Caso alguém não tenha terminado, acompanha a correção mesmo, não tem problema. Mas acredito que todo mundo tenha terminado, que pelo visto o tempo não foi um problema. Deixa eu ver. Beleza, vamos corrigir então. É rapidinho, depois a gente já passa para as outras questões e para as dúvidas, tá bom? Essa aula eu quis deixar vocês fazerem esses exercícios mais como fixação, tá? Dos conteúdos, porque tem uns nomes estranhos, umas coisas mais estranhas, mas que costuma cair, que é uma vantagem saber. Então, por isso que eu coloquei esses exercícios não só comigo resolvendo, mas com vocês podendo fazer sozinhos na aula, tá? Depois vocês falam se vocês gostaram disso, se vocês não gostaram, que eu coloco mais em outras aulas. Então, vamos lá. Questão: a chuva é um dos vários tipos de precipitação do vapor da água existente na atmosfera, sendo caracterizada pela queda da água em sua forma líquida. Os principais tipos de chuva, de acordo com a sua forma de ocorrência, são os tipos de chuva que a gente estudou hoje, beleza? Aí, o que acontece? A gente está falando de precipitação do vapor da água. A gente sabe que tem outros tipos de precipitação, que a gente já viu, inclusive, como questão da neve, granizo e tudo mais. Aí, como está perguntando de chuva especificamente, a gente estudou 3 tipos, né? Que é a de convecção, que foi a primeira que a gente viu, a oleográfica foi a segunda que a gente viu, e a frontal. A granizo não tem nada a ver com isso, nem é líquido. Então, seria a 1, né? Convecção, frontal, oleográfica. 1, 3 e 4. E isso seria a alternativa E. Beleza? Alguém teve algum problema com essa? Pode ligar o microfone e perguntar também se alguém tiver um problema. Alguma coisa. Isa, você tá conseguindo escutar?
Se ela não estiver conseguindo escutar, ela não consegue responder, né? Então. Bom, ninguém teve problema na E, então. Vamos para não, E não, na questão 1. Então, vamos para a questão 2. A respeito das chuvas de convecção ou convectivas, que foi a primeira que a gente viu, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto. Então, ele quer a incorreta. Incorreta. Beleza. Nessa hora você não vai estar grifado na prova, aí você grifa, né? O circular é a melhor forma. A. São formadas a partir do encontro direto entre duas massas de ar, sendo uma fria e seca e a outra quente e úmida. Tá. Essa aqui a gente já sabe que está incorreta, porque a gente sabe que essa encontro de duas massas de ar são as frontais, né? Então vamos para B. A gente já sabe que essa vai ser a verdadeira, mas vamos analisar as outras. São formadas a partir da circulação do ar em um local, havendo um movimento ascendente do ar quente e descendente do ar frio. Lembra a questão da corrente de convecção? Então é isso que está falando. Sobe o ar quente, desce o ar frio, tá certo. C. As chuvas de convecção também são chamadas de chuva de verão. Eu até falei para vocês anotarem, chuva de verão do lado de da chuva de convecção. Então também tá certo. D. Nesse tipo de chuva, o ar quente sobe e leva consigo toda a umidade produzida na superfície, incluindo a evapotranspiração da vegetação, produzindo um ambiente propício para a formação de chuvas. Exato, exatamente isso. E, na formação das chuvas convectivas, o ar frio desce, pois é mais denso que o ar quente. Sim, a gente também viu isso, e a gente também viu que isso é o conceito de corrente de convecção. Então, a resposta é a A, é a única que está errada, porque ele descreve a frontal e não a convectiva. Beleza? Gabarito. Deixa eu só ver se vocês estão falando alguma coisa aqui, se a Isa já consegui. Ah, tá. Beleza. Tá, vamos para 3 então. Acho que o resto tá ouvindo direito, né? Então vamos para 3. As chuvas podem ser categorizadas a partir de sua forma de ocorrência. Analise o esquema a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao tipo de chuva apresentado na imagem. Ó, lembra que eu falei? Tem dois tipos de ar, você já sabe que é frontal. É a única chuva que é formada por dois tipos diferentes de ar, se encontrando frontalmente, né? Então, tem duas chuvas aqui se formando, tem dois tipos de massa de ar se formando, e aí tá produzindo a chuva. Então, a gente já sabe que é a frontal. Bem de boas. Certo? E aí a 4, que vocês já deram o gabarito, né? Ele descreve um tipo de chuva, né? Vou ler. Esse tipo de chuva demonstra claramente como as formas de relevo, já sabe que é orográfica. Falou de relevo, já sabe que é orográfica. Mas vamos terminar de ler, né? Podem influenciar o clima e também os fenômenos meteorológicos, o que faz com que também sejam chamadas de chuvas de relevo. Elas ocorrem quando uma massa de ar úmido é bloqueada por uma forma íngreme de relevo, como uma montanha, uma serra ou uma escarpa, que é o caso da Serra do Mar aqui em São Paulo, que eu falei. A que tipo de chuva refere-se o fragmento acima? A gente já sabe, né? Chuvas orográficas, mas o gabarito tá errado, como vocês bem falaram, e que descreve as chuvas orográficas, certo? Aqui o ar quente úmido bate, né? Aqui, sobe, e aí chove aqui, e aqui desse outro lado, né? É uma barreira, e aqui fica mais seco, que a chuva fica desse lado. Beleza. É isso, então, desse simuladinho. Alguém tem alguma dúvida sobre ele, antes da gente ir para as questões do livro? Ai, que bom, Isa, que deu certo. Do livro a gente vai fazer só duas, né, como eu tinha falado. Então, se tiver dúvida, pode falar, mas acredito que a gente vai até terminar mais cedo essa aula. Vai ser bom para compensar, porque a próxima aula é eterna, já aviso. Próxima aula tem bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Vai ser um pouquinho mais extensa do que essa, então. Ninguém tem dúvida, então? Vou pro exercício do livro, então. São 2 exercícios só. Acredito que esses tragam mais dúvida. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pergunta. Pode me interromper, tá? Sempre. Sempre pode me interromper. Bom, dei aquele macete já, né? Essa vamos fazer a questão 14, tá? Tá todo mundo vendo? Acredito que sim. Beleza. Então, a gente vai fazer a questão 14.
Deem uma olhadinha na imagem aqui. Uma péssima imagem, mas tudo bem. Aqui, essa MPA é uma designação, uma forma de nomenclatura de massas de ar que a gente vai ver ainda. Mas o que que é? Já vou dar spoiler. Massa polar atlântica e a massa tropical atlântica. Então, o que que acontece? Essa aqui tem uma característica polar, ou seja, ela vem dos polos, ela vem de um lugar frio, e a atlântica, ela vem do oceano. Então, você já sabe que ela é úmida e ela é gelada. E essa aqui é massa tropical, atlântica também. Então, ela é formada nos trópicos, então ela é quente, e ela é oceânica, então ela é úmida. Então, a gente tem uma massa de ar fria e seca, fria e úmida, porque ela vem do oceano, e a gente tem uma massa de ar úmida e quente aqui. Então, termicamente opostas, que é exatamente a... Deixa eu ver se tá certo. Que é exatamente o conceito da massa da chuva frontal que a gente viu. Mas só de você já ver que tem dois tipos de massa de ar aqui, tem duas coisas, você já sabe que é frontal, que é aquilo que eu falei. Você bate o olho na imagem, tem duas, pronto, já sabe que é frontal. Vai direto para ver o que ele está perguntando, qual que é o comando da questão para a gente responder. Então, o esquema anterior representa o contato entre duas massas de ar diferentes. Duas massas de ar diferentes, já sabe que a chuva que vai formar é a frontal, então alternativa B. Beleza? Essa também é muito simples. E aí, essa questão aqui já é um pouquinho mais complexa. Alguém tem alguma questão, para perguntar da 14? Todo mundo entendeu isso, né? Os exercícios de fixação deve ter deixado isso mais óbvio. Tá. Essa 15, ela é um pouquinho mais trabalhosa. A gente vai ter que ler com bastante atenção. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro que a 15, ela dá um gráfico, né? Não fala de qual vestibular que é, enfim. Mas ela dá um gráfico, você tem que analisar esse gráfico, que, de segundo, né, o enunciado da questão, fala que representa a distribuição média da precipitação ao longo da superfície terrestre. Então, pegou a superfície terrestre, aqui também em latitude. A latitude ela é sempre graduada de 0 a 90 sul ou 0 a 90 norte, como a gente já tinha visto. E aqui, nessa barrinha em pé, a gente tem os centímetros, né? Então, centímetros de água que a gente viu na última aula, como que é medido essa unidade. Então, a gente está vendo isso pensando na atmosfera terrestre inteira. Então, é um gráfico que mostra a incidência, a média da precipitação ao longo de todo o globo. Beleza? Aí tem aqui. Vou fazer um resuminho, lembrando dos alguns conceitos que a gente já viu. Então, aqui a gente tem uma baixa latitude, a linha do Equador. Aqui a gente vai indo para o sul, 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 sul. E aqui a gente vai indo para o norte, norte, norte. Beleza. Aqui a gente tem uma baixa latitude, média latitude aqui. E aqui uma alta latitude, certo? Aí aqui de novo, né? Baixa latitude, média latitude, alta latitude. Todo mundo lembra desses conceitos? É bom lembrar. Se não lembrar, eu explico de novo. Foi nossa primeira aula, então faz bastante tempo. Então, o que mostra, basicamente, nesse gráfico? Que no Equador chove mais, mas isso a gente já sabia. No Equador chove mais aqui. Aqui, bem perto dos 30 graus, que a gente viu na última aula aqui, é característico de desertos. Essa latitude de 30 graus tem bastante desertos, então onde tem menos chuva. Então, isso acaba corroborando isso aqui. Dá para usar bastante em várias questões. Se você saber isso, você já sabe que tem ocorrência de desertos aqui. Aí a gente tem a área, né, temperada, que só aumenta um pouquinho, né, em relação aos desertos, claro. E depois a gente tem as regiões polares, que eu falei, que são desertos gelados. Então, quase não chove. Quase nulo. E aí, qual que é o comando da questão? Com base nessas informações, né, do gráfico, mais do enunciado, né, que tem pouca coisa, mas enfim, do gráfico principalmente, assinale a alternativa incorreta. Então, você circula incorreto de novo. Circula para você não esquecer, porque aí você já leu tudo, aí você volta e você assinala a correta, porque você esqueceu que é incorreta. Então, circula. No dia da prova, você não é você. Você não sabe nem o que está pensando. Você está nervoso, então, na dúvida, circula. Agora parece bobo, mas pode te ajudar a não errar coisas de besteira na prova. Então, vamos ler cada alternativa relacionando com o gráfico. Deixa eu ver se alguém tá falando uma coisa que eu não consigo enxergar. Não, tá tudo certo, beleza. Então, existe uma expressiva correlação entre o volume pluviométrico médio precipitado e a tropicalidade do clima, o que pode ser explicado pela eficiência dos processos convectivos na geração da chuva.
Pensando bem aqui, acho que eu não vou comentar. Eu vou deixar vocês falarem eu vou ler todas e vou deixar vocês, igual a gente faz sempre, né, com alguma questão. Deixar vocês falarem a alternativa que vocês acham que é certa e a gente discute. Pode ser? Porque a gente tem bastante tempo, então acho que vai ser uma boa. Então, a A é essa alternativa. Eu vou ler de novo, vai. Pra gente não se perder. Então, você tem que assinar lá incorreta. E aí tem 4 alternativas, beleza. Então, A. Existe uma expressiva correlação entre volume pluviométrico médio precipitado, que é o que o gráfico está mostrando, e a tropicalidade do clima, o que pode ser explicado pela eficiência dos processos convectivos na geração da chuva. Beleza. B. As regiões situadas em torno de 30 graus de latitude correspondem às áreas de baixo volume pluviométrico e coincidem com zonas de alta pressão atmosféricas, o que explica a ocorrência dos grandes desertos subtropicais do planeta. Beleza. Comentei isso bastante. As zonas de menor volume pluviométrico correspondem às regiões polares, o que pode ser explicado pelo excessivo resfriamento do ar e a sua baixa capacidade de retenção de umidade. D, finalmente, o volume pluviométrico médio precipitado é decrescente das altas para as baixas latitudes do planeta, o que pode ser explicado pela importância da abundância de energia nos processos de evaporação e transporte de umidade. Beleza. Aí, quem for fazendo a questão, pensem aí. Quem for fazendo a questão e quiser falar qual acha que está certo, qual a alternativa correta, a questão, a resposta, manda aí no chat, ou se não quiser mandar no chat, quiser falar também, pode falar. Beleza. Tatiane já falou. Alguém mais? Beleza, D também. Surtou. Mais alguma, gente? Alguém colocou outra coisa? A D, então? Ninguém colocou nada além da D? Todo mundo colocou a D? Alguém quer falar por que acha que é a D? Explicar? Se não quiser, não tem problema. Eu explico, mas se alguém quiser falar, é melhor. Alguém? Tudo bem. Então eu falo. Ah, não. A Bisa falou aqui. É que eu não tava vendo o chat, gente. Desculpa. Eu só tava ouvindo. Isso. Perfeito, Isa. O gráfico mostra exatamente isso. Bom, a Isa já explicou que a parte que está errada da questão, então, é a palavra decrescente, né? Que no caso seria crescente. Certo? Todo mundo entendeu isso? Só isso que estava errado na questão inteira. O resto estava tudo certinho. Então, o que aconteceu? A B, inclusive, é uma ótima explicação da ocorrência de desertos na latitude 30, né? Que eu já tinha falado no início da aula, falei na última aula, e falei no início da questão, inclusive, porque dá para ver isso certinho no gráfico. Dá para ver certinho. E a questão dos polos também tem uma baixa capacidade de retenção de umidade, também é muito expressivo nesse mapa, então também dá para ver o gráfico. E dá para ver também o que é muito bom para estudar esse gráfico, achei ele ótimo, para entender várias coisas das zonas climáticas da Terra. E a questão do volume médio, pluviométrico médio precipitado, então, é porque ele é crescente das altas para as baixas latitudes. Então, ele aumenta. Então, o que está baixo vai aumentando, 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 aumentando. E o que a questão fala é que ele diminuiria. A gente viu que não, ele aumenta. Então, das altas, que seria 90 graus, né?
Então, das altas latitudes até as baixas latitudes, que são 0 graus, que é a linha do Equador. Então, ela vai aumentando e não diminuindo, e é isso que está errado na questão. Bom, gente, agora eu vou abrir para dúvidas, tá? Pode ser dúvida de outras aulas também, dúvida de exercícios que vocês fizeram das últimas aulas desse capítulo. Lembrando que a gente está no livro 2, tá? Capítulo 5, climatologia. É um capítulo mais extenso mesmo. Porque, por conta da incidência, eu já expliquei isso para vocês, mas às vezes alguém não acompanhou, às vezes alguém não estava aqui, então eu vou falar de novo. São aulas mais extensas, é um trabalho mais a longo prazo, porque cai muito. Cai muito no Enem, e a gente vai ver bastante isso em bioma, que é um outro assunto que cai muito. Então, para você entender bioma, também tem que saber clima. E para saber clima, tem que saber massa de ar, corrente marítima pode cair também. Então, tudo que a gente já viu também pode cair. Então, eu sei que é uma matéria que não é tão legal assim, mas eu juro que as próximas aulas vão ficar melhores. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, então? Não? Nenhuma pergunta hoje? Foi difícil a aula, gente? Então só me falem antes da gente sair daqui, pra todo mundo aqui, a gente tem tempo. Me falem o que vocês acharam, se a aula tava difícil, se não tava. Como que vocês estão achando? É um tema mais chato, né? Acredito. Não sei se alguém gosta disso aqui, mas é um tema um pouquinho mais chato. E me falem se vocês gostaram do simuladinho na aula para fixar os conceitos e vocês fazerem sozinhos, assim. Que aí eu posso colocar, ou se vocês têm alguma sugestão também, alguma coisa que outros professores fizeram que vocês gostariam também, podem falar. Beleza. Bianca falou. Beleza, então. Bom, se alguém depois quiser fazer alguma sugestão ou falar, não gostei disso ou gostei disso, faz de novo, me dá esse respaldo para nas próximas aulas a gente usar isso, que é sempre vocês que têm que saber o que é melhor também. Então, eu preciso ouvir de vocês também. Que bom. Beleza, gente. Então, acho que é isso. Obrigada aí por terem respondido isso para mim. Acho que ajuda bastante para os dois lados. E então, vou liberar vocês mais cedo. Podem ir saindo, então. Acho que 20 minutinhos aí mais cedo. Porque a próxima aula vai ser um pouquinho mais extensa. Vocês devem estar cansados, então aproveita esse tempo para vocês irem descansar, tá bom? Podem fazer mais exercícios do livro, procurar exercícios mais recentes. Eu até ia fazer isso para ver se caiu esse assunto mais recentemente, mas não encontrei. Encontrei mais esse simulado. Então, no livro tem pouco exercício disso, mas é bom dar uma olhadinha. Lembrando que é o capítulo 5 do livro 2 de Geografia. Frente 1, né? Então é isso, gente. Boa noite, descansem e fiquem bem, tá bom? Até a próxima aula semana que vem. Vou esperar todo mundo sair da sala como sempre. Se alguém quiser tirar dúvida, também tô aqui, tá bom?
Porque, tipo, se não tiver cobertura vacinal, não tem como ter um evento desse porte, tá ligado?